Bem-vindos! Na aula de hoje, nós vamos criar o nosso primeiro endpoint e fazer o código necessário para a gente cadastrar na nossa base de dados o primeiro produto. Bom, dando continuidade onde a gente parou, o primeiro passo é a gente isolar onde vai ficar as nossas regras de negócio. E é muito comum você acabar tendo aqui, no seu pacote de domínio, um pacote service. Vamos dedicar uma classe para lidar com tudo que é referente a produto. Então, vamos criar aqui, chamar ela de Product Service. E aqui temos algumas considerações importantes. Como eu estou utilizando Spring e quero usar boas práticas no Spring, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar essa minha classe com @service. Esse @service, essa anotação, ela funciona para auxiliar o Spring quando ele for fazer a injeção de dependência dessa classe. O que significa, de fato, é que quando eu tiver que utilizar essa classe, eu não preciso instanciar ela manualmente. Basicamente, eu vou criar um construtor na outra classe e receber a injeção de dependência dela. O Spring vai lidar com essa injeção para mim, contanto que ela seja um componente do Spring. A notação service, ela é basicamente semelhante à notação component. As duas faz basicamente a mesma coisa, tá bom? Tanto é que a notação service é anotada com a component, que ela chama service mais por questão de semântica mesmo, tá? Então, o primeiro passo aqui é eu criar um método público que vai criar o meu produto. Nesse método, eu preciso receber de fora as informações do produto. E para receber esses atributos, eu vou fazer o uso de um DTO, que nada mais é do que uma classe que não tem lógica de negócio e ela só serve para transferir informações entre as camadas que eu tenho na minha aplicação. O DTO significa Data Transfer Object. Para criar o meu DTO, eu vou criar um novo pacote aqui. Eu vou criar ele como Mapper. Dentro aqui, eu vou criar um outro pacote chamado request e eu vou criar aqui o meu DTO. Ao invés de classe, eu vou criar um record. Isso daqui já é uma sintaxe do Java moderno. Essa é uma classe que ela é imutável e a gente não precisa ficar definindo nem getters, nem setters, nem construtor. Para usar ela, basicamente, a gente precisa só definir os atributos. Ela foi criada mesmo com esse intuito de transferir informação sem ter uma regra de negócio um pouco mais complexa. Então, eu vou chamar aqui de product request, certo? Eu vou marcar aqui para não ficar aparecendo. Então, como é que eu crio o meu record? Basicamente, eu vou definir aqui no construtor dele todos os atributos que eu quero receber. Então, seria o name, né? Eu também queria o description. Vamos só ver aqui o que tem na nossa classe de entidade. Então, tem o name, description, image URL, price e available. Vamos voltar aqui para ele. Então, tem o string image URL, um big decimal, que é o price, e um boolean, que é available. Para ficar um pouco mais organizado, eu vou separar assim e fica mais fácil da gente identificar. Percebam também que eu não estou recebendo o ID aqui. Por quê? Porque o ID vai ser gerado pela minha aplicação, certo? Agora que nós já definimos aqui o nosso record, eu vou até a minha service e eu vou receber ele aqui, como parâmetro. Bom, o próximo passo, depois de definir como as informações vão chegar aqui até o meu método, é de fato criar a minha entidade com essas informações. Então, o passo mais simples e comum possível seria eu instanciar aqui o meu produto, né? E começar a passar as informações para ele através dos métodos getter e setter, ou então passar tudo no construtor. Assim, request name. Aí o record, tá? Ele não fica get name, ele fica só
o método com o nome do atributo. Se eu fizer isso daqui, vai funcionar, só que como estamos utilizando ferramentas para otimização, fica mais interessante eu fazer esse mapeamento utilizando meu MapStruct. Como é que eu faria isso? O MapStruct ele funciona da seguinte forma: eu vou aqui no meu pacote Mapper, vou criar aqui uma interface, vou chamar de Product Mapper. Com essa interface criada, eu preciso anotá-la com @mapper. Aqui eu posso passar dois parâmetros. Um dela é a propriedade onMapTargetPolicy. Essa propriedade a gente define como vai ser o comportamento do MapStruct quando eu não definir propriedades para ele passar informações. Exemplo, numa classe que eu estou passando informação tem um determinado campo, na outra não tem, e eu não defini como é que isso vai acontecer. Nesse caso, eu vou colocar para ignorar, tá? Toda vez que ele tiver uma propriedade que não tem na outra classe, ele vai ignorar, a não ser que eu tenha um mapeamento específico. E a outra propriedade possível aqui é o NullValueCheckStrategy, que é basicamente como ele vai tratar as verificações de nulo. Eu vou pedir para que ele sempre faça essas tratativas, certo? Então vai ficar assim. Se você quiser, você pode apertar aqui, ó, um Alt Enter e pedir para converter para o import estático, aí ele fica um pouco menor e fica um pouco mais legível no código. Bacana? Quando ficar esses imports aqui, ó, que não estão sendo utilizados no IntelliJ, você pode usar Ctrl Alt O, que ele remove os imports que não estão sendo utilizados. É sempre bom a gente tentar manter o nosso código limpo e bem estruturado. Então, como é que funciona o MapStruct? Ele é uma interface, eu não vou ter a implementação de fato, mas eu posso definir para ele o que ele tem que converter. Então, basicamente, eu quero que ele crie um produto a partir do meu DTO de entrada, que é o Product Request. Então, eu defino aqui um método que ele recebe um Product Request e devolve um Product. Eu chamei de ToEntity porque o Product é nossa entidade. Como ele vai funcionar? Quando eu gerar código, que eu compilar a nossa aplicação, ele vai implementar esse método para mim. Como ele vai fazer isso? Basicamente, ele vai verificar os nomes dos atributos e os tipos em cada classe e vai tentar passar um valor por outro com o mesmo nome e o mesmo tipo. Caso a gente queira passar informações para atributos de nome diferente ou de tipo diferente, nós precisamos fazer um mapeamento na mão. Aí podemos utilizar o @mapping aqui, onde a gente define qual que é a propriedade alvo e qual que é a propriedade da onde o valor vai sair. Mas aqui, nesse momento, como o nosso Product Request tem as mesmas propriedades, com os mesmos nomes e tipos do nosso Product, não vai ser necessário, tá? Então, basicamente, vamos definir aqui. E agora, como a gente já fez aquela configuração no nosso POM, onde a gente define o componente padrão do MapStruct, nós não precisamos definir o componente de injeção padrão aqui nele. Se a gente não tivesse feito aquela configuração, precisaríamos colocar aqui componente model Spring. Mas como já definimos no POM, essa propriedade aqui não é necessária, ele já vai pegar o Spring como padrão. Eu só vou fazer um ajuste aqui, ó, porque o meu mapper entrou dentro da request e não é, tá? Eu quero que ele fique na raiz do mapper, então eu posso fazer aqui, ó, mover minha classe, eu quero mover para esse pacote mapper aqui. Ele vai fazer o refactor, beleza. Eu quero que a minha estrutura fique aqui, ó, os mappers no pacote mapper e aqui os DTOs. Certo? Então, voltando para a nossa service, agora como eu faço aqui? Eu vou definir o meu mapper como um atributo da minha classe e eu coloquei ele como final porque eu quero receber ele no meu construtor. Assim que eu construir essa classe Product Service, eu quero que meu mapper esteja disponível. O próximo passo seria a gente gerar um construtor, tá? Com esse atributo, então ficaria assim. Mas, como estamos utilizando o Lombok, não é necessário fazer isso na mão. O que eu preciso é simplesmente anotar a minha classe com require args constructor, que ele vai criar para mim um construtor com todas as propriedades que são obrigatórias, como o meu mapper
é um final, ele é obrigatório para a criação da minha classe. Então, ele vai criar um construtor com o meu mapper junto. Outra propriedade que vamos precisar é a nossa repository. Por quê? Ela que faz a interação direto com o nosso banco de dados. Então, eu vou definir aqui private final product repository, certo? Então, a mesma coisa. Como definir como final, eu tenho require args constructor aqui. Ele vai criar para mim um construtor que recebe essas duas classes aqui, essas duas interfaces. Agora, como eu faço aqui com o meu mapeamento, basicamente eu vou apagar aqui esta linha e vou fazer assim, ó, mapper to entity. E aí eu vou receber o meu request, certo? Agora eu já tenho aqui o meu mapper mapeando para a minha entidade, e agora eu preciso salvar essa minha entidade no banco de dados. Para isso, eu posso pegar o meu repository e utilizar o método save, passando quem? O meu product, beleza? O método save, ele faz o retorno aqui da minha propriedade salva. E eu vou fazer a alteração do meu método para retornar justamente o meu product. E faço aqui, ó, return, certo? Só para vocês verem, ó, se eu pedir para ele criar variável, seria a minha product. Como eu não vou utilizar ela mais aqui, eu só quero retornar, eu vou colocar como return. Então, aqui a gente não tem muita lógica de negócio nessa parte aqui. Basicamente, estamos recebendo as propriedades. Vamos salvar essas informações no banco. Quando ele for utilizar o método save, o nosso ID vai ser gerado automaticamente, porque está configurado na nossa entidade como generated value do tipo identity. Ele vai ser gerado lá no banco de dados e essa informação vai ficar na classe. Beleza até aqui? Bom, aqui definimos a camada de negócio ali, que é a camada de serviço que está fazendo essa tratativa. Só que agora eu preciso construir a classe responsável por receber essas informações via HTTP request. Quando a pessoa chamar a minha aplicação, passando essas informações, ele pegar e poder chamar a nossa classe de serviço. Então eu vou aqui, ó, em catálogo, eu vou criar um outro pacote, eu vou chamar de API, e vou chamar de controller. Então, nesse pacote controller, eu vou criar outra classe chamada product controller. Perceba, eu sempre fico utilizando o nome da entidade, que é para segregar bem. Exemplo, meu product service só vai lidar com os produtos, meu product controller só vai ter as rotas e endpoints que lidam com produto, beleza? Então aqui, ó, basicamente, para eu transformar essa classe em um controller, que será o responsável por receber as chamadas HTTP, eu preciso anotá-la com REST controller, certo? Para eu definir qual vai ser a rota raiz desse meu controller, eu anoto com request mapping. E aí, nesse caso, eu vou passar como products. Então, como é que a pessoa vai acessar os endpoints desse meu controller? Sempre a partir de /products. Bacana? Aqui eu vou precisar receber também classes e interfaces de fora. Por exemplo, a nossa Product Service é uma que eu vou precisar receber no meu controller para fazer a chamada camada de negócio. Então, o que eu vou fazer? Vou anotá-la também com require args constructor. Então, eu vou definir primeiramente aqui como final o meu product service. Eu vou chamar de service. É muito comum, se vocês trabalharem com versões do Spring mais legado, mais antigas, ou projetos legados, você encontrar isso aqui. Esse daqui é o tipo de anotação que auxiliava na injeção de dependência, mas as versões mais modernas do Spring não necessita de você anotar mais nem o construtor, nem as propriedades com @autoride para que ele faça a injeção. Se você criar um construtor e a sua classe fizer parte dos componentes do Spring, ela já vai ser injetada automaticamente. Então a gente não precisa mais de fazer essas anotações aqui, tá?
Então, basicamente, eu vou definir aqui, como eu tenho require args constructor, vai ter o meu construtor recebendo a minha service por parâmetro, certo? Agora, eu preciso definir aqui o método que vai lidar com o request para a criação de produto. Então, vou começar a criar o método público. A resposta dele vai ser um response entity, porque esse daqui é um objeto da camada de web do Spring, é com ele que vamos devolver as respostas e controlar o status code da aplicação. Ele vai devolver, por enquanto eu vou colocar assim, ó, eu vou criar ainda a classe que ele vai devolver, vou chamar o método de create, e o que ele tem que receber aqui? A minha product request. Vou chamá-la o nome do parâmetro de request. Certo? Até aqui, tranquilo. Como eu transformo esse método aqui, como eu indico para esse método que ele vai ser responsável por uma rota e por um verbo HTTP. Eu quero que para criar um produto, eu faça uma chamada com o verbo post do HTTP para passar as informações via o corpo da requisição. Então, para que ele aceite o post nesse método, eu vou fazer a anotação com @postMapping. Se eu não passar parâmetro nenhum, ela vai atender somente a raiz que já está definida aqui. Então, se eu fizer um post em /products, esse método que vai ser executado. E como eu falo para o Spring que o que vai vir no corpo da minha requisição é um product request. Eu anoto esse parâmetro com request body. Certo? Até aqui eu acho que é tranquilo. Como eu já tenho a minha service com a lógica de negócio construída, basta eu utilizar o método que eu criei, chamado create também, e ele recebe um request, um product request. Se eu utilizar aqui só para facilitar Alt mais Enter, ele abre esse menuzinho aqui no IntelliJ, esse é um atalho legal, ele te dá algumas opções, uma dessas é ele construir já o retorno com o tipo. Ele, como esse método devolve um product, ele já criou aqui o product e já nomeou para minha variável. Então esse é o tipo, variável, certo? Que eu quero retornar na minha chamada HTTP. O certo aqui também é eu criar um DTO para esse retorno, porque caso eu não queira que uma certa informação da minha entidade apareça na resposta final, eu posso controlar isso por meio do DTO. Então eu vou aqui no meu pacote mapper, vou criar um subpacote chamado response, onde eu vou colocar os meus DTOs de resposta, vou criar novamente um record e vou chamar de product response. Aqui, basicamente, vai ser igual ao meu recorde anterior. Eu vou até, para otimizar, eu vou copiar aqui. Mas com uma pequena diferença, que eu quero retornar o meu ID também. Tranquilo? Voltando aqui, então eu vou definir que a minha resposta vai ser do tipo product response. E agora eu preciso simplesmente converter o meu product em um product response. Como eu vou fazer isso? Vou fazer também com o meu product mapper. Já vou utilizar a inteligência do MapStruct para fazer a conversão para mim. Então, basicamente, eu vou receber um product e vou devolver um product response. Chamei o método de toResponse. Voltando até o controller, eu preciso receber aqui o meu mapper no meu construtor e consigo fazer a conversão só utilizando o meu toResponse, passando meu product, e se eu utilizar o mesmo atalho que eu falei lá, com Alt Enter, né? Em outras ideias o atalho provavelmente é diferente, mas nada impede também, você pode escrever assim, ó, na mão, tá? Pode definir na mão, sem problema nenhum. E agora eu tenho meu product response. Agora, como eu faço para devolver a resposta, eu vou usar o meu return, eu vou utilizar o response entity. Ele tem alguns métodos estáticos aqui, um deles é o poder controlar
qual vai ser o status code da minha resposta. Nesse caso aqui, como eu estou criando uma informação no meu banco de dados, o status code vai ser o created, que é o status code de número 201, e no corpo da minha resposta eu vou ter aqui o meu response. A camada de web do Spring ali, a camada web REST, ele já vai fazer conversões automáticas para nós no formato JSON. Então, o que acontece? As requisições vão vir no formato JSON e as respostas vão vir em formato JSON, que é o padrão REST ali, né? Então, basicamente, temos esse método aqui pronto, podemos salvar. Agora podemos executar a nossa aplicação e ver se está tudo funcionando corretamente. Bom, para executar a minha aplicação, eu só, uma vez configurado aqui, é só clicar no botãozinho de play. Aqui ele deu um erro, basicamente porque ele não conseguiu encontrar a implementação do meu Product Mapper. Então, basicamente, o que vocês podem fazer aqui é utilizar o comando mvn compile. Ele vai compilar minha aplicação e agora eu vou apertar aqui novamente para executar, certo? Por que isso daqui aconteceu? Porque o MapStruct, ele faz toda a criação e conversão das nossas classes em tempo de building e não em tempo de runtime. Ou seja, todo o código é preparado quando você está compilando a tua aplicação. Isso faz com que tire todo o peso na hora que a sua aplicação está sendo executada. Por isso que faz ele ser tão performático, tá? Por curiosidade, se vocês querem saber onde ele gera essas classes, se vocês virem aqui, ele sempre cria uma pastinha target, tem uma pastinha chamada Generated Sources, aí dentro de Annotations tem o seu pacote e você vai ver que ele cria uma classe com o mesmo nome da tua interface com o sufixo IMPL, que é de implementação. Ele gerou aqui toda a conversão. Perceba que ele recebe o product request, ele faz uma verificação de nulo, ele cria product, ele valida campo a campo que está nulo e faz o set, né, utilizando os métodos ali, getter e setter, e devolve o product. A mesma coisa ele fez com o toResponse ali, basicamente ele cria as propriedades e vai definindo aqui. Então todo esse código aqui, que seria um código um pouco chato de fazer na mão, de ter que ficar escrevendo, é gerado automaticamente para nós sem ter que fazer tanto esforço. Então, aplicação executando, eu vou utilizar o meu client REST, que nem eu comentei para vocês, eu estou utilizando o Insomnia, vocês podem utilizar o Postman se quiser, mas basicamente eu vou criar aqui uma chamada HTTP REST e eu vou nomear aqui, vou colocar criar produto. É bom a gente já ir organizando, né? Aqui eu vou alterar para o verbo post do meu HTTP, vou utilizar http localhost. Qual é a porta que minha aplicação está escutando? É 8080. Como eu sei? Se eu vir aqui na execução dela nos logs, percebam que ele fala que o servidor Tomcat está escutando na porta 8080, certo? Então, voltando aqui, 8080, qual que é o recurso que eu vou utilizar? É o products, certo? E no corpo da minha requisição, eu vou passar um JSON. Qual que são as propriedades? As mesmas que eu tenho lá no meu DTO. Name, vou criar aqui, sei lá, pizza, mozzarella, in description, certo? Vou colocar, sei lá, pizza grande, com 8 pedaços, price, aí, aqui eu defino com ponto, tá? Não é vírgula. Em programação, a gente sempre separa as casas decimais com ponto. Price available, vou falar que é true. E deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Price, e tem o image URL, que eu não tenho nada agora de recurso de imagem. Mas vou colocar aqui curso Spring boot.com/, sei lá, se fosse a imagem 01, por exemplo.
Bacana? Então aqui seria as informações de cadastro da minha aplicação. Se eu apertar aqui no Send, ele vai fazer essa requisição para mim e vamos entender se de fato está funcionando o nosso controller para cadastrar produto. Porém, antes de eu fazer a requisição de fato, vamos olhar o nosso banco de dados e ver se tenho alguma informação na minha tabela. Tem as duas tabelas que eu já demonstrei anteriormente. Eu vou fazer aqui o select na Products e percebam que a tabela está vazia. Um outro ponto que eu já quase ia esquecendo é o seguinte: toda vez que você for fazer alguma operação no banco de dados, que você vai fazer uma alteração permanente na tabela, você precisa apontar para o Spring que naquela operação vai haver uma transação, para que ele consiga gerenciar essa transação e, em caso de erro no meio da operação, ele consiga fazer o rollback sem comprometer os dados da sua tabela. Como eu faço isso aqui? Basicamente, eu vou anotar com @transactional, que mostra para o Spring que aqui vai acontecer uma transação e que ele precisa gerenciar essa transação para mim. Vou apertar Ctrl S aqui para salvar, vou esperar a minha aplicação reiniciar de novo, reiniciou, e agora vou de fato tentar fazer o cadastro dessa pizza aqui, desse produto. Vou fazer a chamada, olha, essa daqui está a nossa resposta. Status foi 201, created, como a gente definiu, ele devolveu as informações de cadastro, basicamente as mesmas informações e o identificador 1. O identificador veio como string aqui, eu sei por quê, porque nós definimos aqui no DTO que é string, aqui deveria ser um long, né? Porque é o tipo do nosso banco de dados, ó. Certo? Vamos verificar agora se ele fez de fato o cadastro na nossa tabela. Se eu apertar aqui, fiz a query, então está cadastrado aqui o ID 1, o nome pizza de mozzarella, o preço é o mesmo, available, a descrição e o image URL, que é a URL da imagem do nosso produto. Como eu fiz essa alteração aqui, ó, do nosso DTO de response, eu vou parar a minha aplicação, vou vir aqui no terminal, vou fazer um mvn compile novamente, para que o MapStruct gere essa alteração que foi feita. Vou executar de novo a aplicação, certo? Vou no meu Insomnia e vou cadastrar outro produto. Beleza? Aí aqui vai ser imagem 2. Aqui deu um erro porque ele não conseguiu fazer de certa conversão, que acontece aqui. Quando utilizamos o MapStruct, às vezes pode acontecer essas coisas, tá? Se a gente for olhar aqui na classe que ele implementou, eu aposto que aconteceu isso, ele está tratando o ID como string ainda. Então, como é que eu faço? Para forçar com que ele reescreva essa classe, eu posso utilizar o comando mvn clean. Ele vai apagar toda a minha target e eu uso o mvn compile novamente. Ele vai gerar as classes de novo, beleza? Então, vamos executar a aplicação novamente. E aqui, ó, provavelmente ele deu o erro na hora de converter, ele não chegou a criar a minha outra linha na tabela, porque como temos uma transação, o Spring acabou fazendo um rollback na operação e apagou, não comitou a linha no banco de dados. Então, agora que fizemos a alteração, vamos ver, aplicação de pé, novamente, vamos fazer a requisição de novo. Voltou com o ID 3, certo? O ID incremental, ele aconteceu uma falha quando ele estava gerando o ID 2. Como ele fez o rollback, ele excluiu do banco de dados o ID 2 e criou com o próximo ID disponível, beleza? Isso daqui é porque o banco de dados que está gerando já tinha feito a inserção na tabela e quando ele foi fazer a resposta, foi comitar essa transação, deu o erro, o Java levantou a exceção e aí como eu tenho o meu método anotado com @transactional, ele fez todo o rollback da operação, fazendo com que meu banco não fique com dados inconsistentes. Isso daqui é uma prática muito boa, tá? A gente sempre tem que levar em consideração esse tipo de operação, porque se a gente não fizer as devidas tratativas, a gente pode acabar com a nossa aplicação com um banco de dados cheio de sujeira ou ter uma massa de dados completamente inconsistente. Então, isso daqui acontecendo é interessante, tá bom?
Então, funcionou tudo corretamente como a gente esperava. É bom que tenha dado alguns erros no MapStruct, porque vocês já conseguem perceber como a gente faz para debugar e ver os erros que aconteceu. Então, geralmente, como ele cria essas classes em tempo de compilação, toda vez que você precisar alterar uma coisa que já foi definida, é interessante você fazer o clean e mandar compilar novamente para que ele gere as classes corretamente. Tem um ponto aqui que precisamos tratar nessa aplicação, que é basicamente ele não tem uma tratativa para validar essas informações aqui do banco de dados. Por exemplo, se eu quiser, eu consigo vir aqui e cadastrar uma pizza com nome vazio. Não é uma coisa que a gente quer. Aliás, a gente não quer um produto vazio, a gente quer que as requisições tenham os seus campos validados e que respeitem a regra da nossa aplicação, que é a regra de negócio. Como a gente faz isso no Spring? Vamos lá para parte de validação. Primeiro ponto aqui é lembrar que nós instalamos no nosso POM um dos pacotes do Spring, que é o Validation. Ele é uma implementação do Hibernate Validator, na qual nos permite fazer validações através de anotação. Como eu habilito isso na minha aplicação? Primeiro ponto é eu vir aqui onde eu quero validar, eu vou anotar com @valid, certo? Isso aqui vai fazer com que quando a requisição chega aqui, o Spring já valide, mas eu preciso definir as regras de negócio da minha validação. E como eu faço isso? No meu DTO de entrada, que é a classe que vai ser validada, eu posso vir aqui em cada propriedade e fazer algumas anotações para evitar que essas informações não venham com valores indesejados. Então, como é que eu faço aqui? Primeiro, eu não quero receber, e assim, eu não quero receber null nessa propriedade. Então, eu vou anotar com @notNull. Percebam que é sempre do pacote Jakarta, Validation, Constraints, e eu vou ter as anotações aqui, tá? Eu também não quero receber, eu quero que essa string aqui, ela tenha, no mínimo, 3 caracteres e no máximo 80, que é o tamanho que eu defini na minha coluna, não é? 80. A mesma coisa na descrição. Como ele não é nulo, não pode vir nulo. Então, vou voltar aqui no meu request. Peraí. Vou voltar aqui no meu request. Vou definir aqui como not null e @size. A descrição eu quero que tenha no máximo 100 caracteres. É 100 que está definido aqui. Vamos só close others. Ver. 200. A descrição, o valor é 200. Bem, no image, na URL da imagem, eu não posso ter o valor máximo de 1000 caracteres, né? Também não quero que seja nulo. Aqui no meu price, eu não quero receber valor nulo. Eu quero que o valor seja sempre positivo. E também vou definir aqui como é que vai funcionar os dígitos. Na parte inteira, integer, eu vou receber no máximo 12 caracteres. Na parte fracionária, somente 2. Beleza? Aqui no boolean eu vou deixar assim por enquanto, porque ele já tem o valor padrão, que é true, lá na minha entidade. Então, vou só separar aqui. Agora que definimos todas essas regras de negócio, podemos fazer uma nova requisição e ver se de fato ele está validando essas informações com base nessas regras. Vamos executar a aplicação e fazer uma nova tentativa. A aplicação executando, eu vou aqui agora. Bom, vamos fazer aqui, vamos mandar desse jeito aqui, que eu estava mandando vazio, eu não quero mais receber vazio. Ó, ele recebeu um erro, bad request, que é o erro 400. Erros 400, geralmente, a responsabilidade é de quem está chamando que está mandando a informação errada. Se nós descemos aqui nessa resposta, vamos ver aqui, ó, que ele fala que no Product Request, ó, tem uma mensagem aqui, tem as propriedades, ó, a propriedade name, tem o valor que foi rejeitado. Basicamente, temos a resposta aqui, ó, por que o valor foi rejeitado.
porque o tamanho deve ser entre 3 e 80. Eu estou mandando nada, eu estou mandando uma string vazia, então não tem no mínimo 3 caracteres e menos de 80. Se eu mandasse nulo aqui, por exemplo, percebam que o erro vai mudar. Ele vai falar aqui, ó, que ele não aceita nulo, né? Se eu tiver erro em mais de um campo, por exemplo, price, eu defini que eu só quero ter ele com 2 dígitos. Se eu mandar com 3 dígitos, percebam que eu vou ter aqui, ó, a parte do price, que ele está reclamando, falando que o valor numérico está fora do limite, né? Que tem que ser esse o limite aqui. E também o name, que está fora, está com valor nulo. Então isso daqui já é uma excelente forma da gente ter mais consistência no nosso microserviço, porque ele não vai aceitar informações que não estão de acordo com a nossa regra de negócio. Embora isso daqui, para uma aplicação front-end tratar, fica meio complicado, porque tem muita informação, a gente vai fazer uma tratativa de erro para deixar isso aqui de uma forma mais organizada. Bom, sabemos que agora ele está validando com sucesso aqui as informações. Vamos só ver se quando a gente seta as informações corretas, a nossa aplicação continua funcionando. Bom, vamos colocar aqui 59,92, colocar a imagem em 3. Vou fazer a requisição novamente. Percebam que quando as informações estão de acordo com a regra que definimos, a aplicação funciona sem problema nenhum. Bom, galera, a aula de hoje seria isso. A gente conseguiu criar o nosso primeiro endpoint responsável por fazer a criação do nosso primeiro produto. Já conseguimos fazer com que a gente tenha consistência na transação dessa requisição. Conseguimos fazer com que as propriedades sejam validadas na entrada do nosso microserviço. E agora o próximo passo é a gente fazer uma tratativa de erro para que a gente consiga devolver um erro de uma forma mais amigável para quem for integrar com a nossa aplicação, beleza? Bom, se vocês gostaram dessa aula, deixe o like. Se vocês não estão inscritos no nosso canal ainda, considere se inscrever para vocês não perderem as próximas aulas. Eu vou ficando por aqui. Valeu!